Muito bem, pessoal, vamos então começar o nosso projeto, nosso trabalho. A gente ia começar hoje de uma forma um pouquinho diferente, com a Benice e o Oswaldo, mas eu não sei, eu acho que a conexão deles não está boa, eu acho que eles caíram. Bom, vamos lá. Eles não estão conseguindo entrar, a gente ia começar hoje de uma forma diferente. Eu queria começar o material de hoje fazendo uma leitura aí tentando fazer uma releitura aí de algumas coisas que a gente abordou na aula passada, nas aulas passadas, né? E lembrando que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Idade Moderna, tudo dentro do contexto da religião, ok? A imagem que vocês estão vendo aí é justamente a pirâmide estamental, ou seja, a pirâmide social da Idade Média. Tá? Então, toda vez que a gente faz essas conceituações temporais, históricas, é sempre bom reforçar a questão das datas, né, dos séculos, para ficar melhor fixado na nossa cabeça. Portanto, Idade Média, século V ao século XV. E aí, após falar da Idade Média, a gente já consegue dar uma contextualizada uma rememorada em algumas coisas que a gente abordou e já entra na idade Moderna. Então, no processo de desenvolvimento europeu, tá, o feudalismo era uma forma de organização econômica, ok, baseada na questão da terra, tá, que conseguiu promover aí a manutenção econômica do território europeu após o fim, ali a queda do Império Romano, que se dá por volta de 470 depois de Cristo. Lembrando que o Império Romano cresceu, ele se desenvolveu muito, foi um dos maiores impérios da antiguidade, só que chegou um ponto que eles não conseguiam expandir mais. Mão de obra totalmente escravizada, eles precisavam de um aparato militar muito forte para continuar defendendo as fronteiras e não tinha como expandir, então começaram a perder, diminuir o seu efetivo militar e a mão de obra. Com isso, Roma vai enxugando, vai encolhendo. Então, o que acontece? Os feudos, eles eram aquelas propriedades de terra, como se fossem fazendas, né, que pertenciam a alguns nobres, né, algumas pessoas que na época do Império Romano tinham algum título de nobreza, pertenciam ao patriciado, né, que era a alta sociedade romana, e nessa pirâmide social da Idade Média, vocês vão ver aí que o rei não está no topo dela, ok? O rei, na sociedade medieval, ele não ocupa o topo da pirâmide. Na verdade, sim, ele está no topo da pirâmide, mas ele não é a pessoa de maior poder nesse momento. A pessoa de maior poder durante a Idade Média, durante o regime feudal, eram os senhores de terra, eram os latifundiários, né? Ou seja, era o senhor feudal. Porque ele era o cara que tinha o dinheiro na mão, que tinha o poder na mão. A economia estava na mão dele. Né? Então, até existia a figura do rei, só que ele não tinha o poder absoluto. O poder absoluto ele estava diluído nas mãos dos proprietários de terra. Então, como a terra e tudo que saía dela eram as riquezas do momento, então o poder estava mais nas mãos dos senhores feudais do que propriamente do rei, que precisava, inclusive, do exército dos senhores feudais para proteger o território. Cada feudo tinha um exército próprio, que era pago pelo senhor feudal. Então, o rei não era um cara de tanto poder nessa época, então, quando acontecia algum tipo de guerra, algum tipo de ameaça, ele precisava pegar emprestado dos exércitos que pertenciam aos feudos. Então, durante esse período na Europa, o rei, sem dinheiro para pagar um exército, sem recolhimento de impostos, ficava à mercê ali dos senhores feudais para manter uma certa unidade no reino. Então, esse é um dado importante,
Porque para a gente poder entender, a gente falou um pouquinho na aula passada, deu uma pincelada, o próprio posicionamento da igreja nesse momento ali na Europa. Porque o que acontece? A igreja trabalhava, né, se vocês verem aqui, notarem aqui na pirâmide, na pirâmide estamental, nós vamos ver que está o senhor feudal ali no topo, que era o cara da grana, depois vinha o clero. Então, o que acontece? Igreja, senhor feudal e o rei fazia aquela tríade de poder que controlava o restante da população. Abaixo do clero estavam ali aquela nobreza que pertenciam, que é uma nobreza um pouquinho mais pobrezinha, vamos dizer assim, e os guerreiros. Nesse momento, a gente não pode esquecer que o papel da igreja ainda era importante, porém tem um detalhe, não existia uma unidade doutrinal, vamos dizer assim, administrativa, em toda a cristandade. Por quê? Se não me engano, foi a própria Iris que perguntou na aula passada sobre o filme O Nome da Rosa, né? O Nome da Rosa. Então, o que acontece é o seguinte, você tem uma organização que tem uma estrutura eclesiástica, que tem uma hierarquia, porém, o que acontece? A igreja também precisava de grana, a igreja também estava precisando de dinheiro, porque ela precisava se manter naquele luxo todo, precisava de grana. Então, havia ali uma espécie de conluio entre igreja, os senhores feudais e os reis. Então, nós vamos ver que em cada feudo, em cada fazenda, em cada território desse, que tinha como seu proprietário o senhor feudal, nós vamos ver ali a figura do... Deixa eu voltar aqui. Nós vamos ver a figura do senhor feudal como aquele que dava que mandava e organizava certas atividades dentro da própria igreja. Por isso que você vai encontrar um perfil religioso católico em uma determinada parte na Europa que você não vai encontrar em outra. Por quê? Você fala assim, porque a igreja estava desorganizada? Não, porque quem mandava era o senhor feudal. A igreja, quem construía no feudo, era o senhor feudal. Portanto, se ele construía a igreja, se ele pagava os luxos dessa igreja, ele determinava como a banda deveria tocar, como as coisas deveriam acontecer ali dentro. Por isso que nós não vamos ver uma unidade doutrinal, uma unidade administrativa, porque em cada região, dominada por determinados grupos de senhores feudais, eles queriam um catolicismo de uma forma, eles queriam que os padres se manifestassem de uma forma, agissem de uma forma que muitas vezes diferenciava dos outros. Então, o que ocorre é que o sistema feudal, ele funciona durante um tempo. Chegou uma hora que ele não conseguia mais funcionar. É aí que começa a surgir aquilo que nós chamamos de burguesia, ok? A burguesia começa a surgir ali por volta do século XII, XIII, mas ela, de fato, começa a crescer bastante ali por volta do final do século XIII e XIV, que é a hora que, quando a gente fala de burguesia, a gente fala de comerciantes, né? Que é a hora que eles começam a tomar conta da Europa. É justamente o momento que tem ali, que nós vamos ter na história, chamado de renascimento cultural, tá? A transição do feudalismo para o que a gente chama de capitalismo começa a ocorrer nesse renascimento cultural no século XIV, na Itália. Então, na verdade, você fala Itália, né, mas a gente nem pode falar na Itália como um Estado unificado ainda, tá? A Itália, o país Itália, ela só surge mesmo como um Estado soberano no final do século XIX, ali por volta de 1871. Até então, a gente tinha... o que existia ali eram vários reinos que formavam a Península Itálica. Mas é justamente nessa Península Itálica que começa o chamado renascimento cultural, a transição do feudalismo para o capitalismo. O que faz com que o feudalismo comece a ruir é justamente a ascensão da burguesia, né? Eu vou usar um pouquinho a arte
para reforçar aí essa propaganda que era muito utilizada ali na época para referenciar o período, né? História da arte não é uma matéria que eu domino, tá? Mas a gente pode arriscar aí alguns pitacos. Os senhores vão ver aqui nessa imagem duas pinturas, tá? De Rafael Sanzio. Essa daqui é a chamada Escola de Atenas, tá? Que é essa que está à sua esquerda ali, retrata justamente a filosofia antiga, né? Ou seja, ao centro você vai encontrar ali Sócrates e Aristóteles, tá? Ao centro da pintura. Se vocês olharem na internet, vocês vão ver que existem blogs e sites que nomeiam, tá? Os filósofos que o Rafael Sanzio conseguiu retratar nessa pintura, ok? A pintura do lado é a disputa do Santíssimo Sacramento. Essas imagens do mesmo autor, do mesmo artista, elas retratam pontos de vista diferentes. De um lado, a gente vai ver ressaltado que o valor da cultura grega. Do outro, a gente vai ver a valorização e a inquietação do homem em relação ao aspecto religioso que foi vivenciado principalmente na Idade Média na Europa. Então, o retrato aqui, vocês vão ver na parte de cima da pintura A Disputa do Santíssimo Sacramento, nós vamos ver a representação do céu, tá? Aqui vocês vão ver sentado aqui Jesus, acima dele o que seria Deus, tá? Os apóstolos, ou seja, e os anjos, né? Eles estão no céu. Abaixo é a terra, com as pessoas, com seus conflitos, com a igreja intermediando essa relação entre homem e espiritualidade, ok? Então, esse tipo de pintura é variada, com essa profundidade toda, a gente só vai ver no Renascimento. Então, muitos artistas do Renascimento, eles estavam vinculados a sociedades secretas, e isso vai possibilitando o quê? O surgimento de outros pensadores e de outros movimentos que começam a contestar os poderes vigentes na época, principalmente o da igreja, né? E a igreja era um desses poderes que passou a ser contestado, ok? Nós não podemos esquecer que mesmo dentro da própria igreja católica, existiam muitos pensadores, muitos padres que questionavam a própria postura política da igreja. A questão é que eles eram calados, né? Ou seja, a igreja ela era dividida em grupos, não existia uma homogeneidade de pensamento, ela tinha vários grupos, e é muito curioso que os concílios, até um determinado momento, até mais ou menos ali o começo da Idade Moderna, os concílios, que eram aquelas reuniões entre os padres, entre as autoridades da igreja e o Papa, para resolver alguma coisa em termos de doutrina, muitos concílios terminavam na base do soco e pontapé, tá? Ou seja, o grupo que tinha maior força no punho fazia prevalecer as suas ideias dentro da própria igreja. Olha só que interessante isso, tá? Então, essas pessoas que acabavam questionando o próprio poder da igreja, eles eram isolados, eles não tinham voz dentro da própria igreja, ok? Bom, quando a gente fala dessa burguesia, tá, que é o ponto crucial da possibilidade aí do renascimento cultural, é o surgimento de uma classe de pessoas, de comerciantes, que tinham dinheiro. Né? Como nasce essa burguesia? A burguesia ela vai surgindo ali por volta do século XII e XIII, já partindo para o final da Idade Média, e um dos motivos do surgimento era o quê? Era o excedente da produção agrícola. Ou seja, eles, no período do feudalismo, se produzia muito para o consumo, né? Mas acontece que começou as técnicas de plantio, de colheita, o arado, as ferramentas, começaram a fazer o quê? A viabilizar um excesso de produção. Então, esse excedente da produção acabou transformando muitos senhores feudais, muitos produtores rurais, em comerciantes nas regiões urbanas. Então, começaram a surgir vendedores de roupa, de joias, sapateiros, enfim, uma série de
de profissionais artesãos, eles começaram a surgir, eles começaram a atender uma demanda. Com isso, eles começaram a ganhar dinheiro. Então, esse pessoal, eles começaram a se concentrar nos bairros ou pequenas cidadezinhas chamadas de burgos, que eram cidades muradas, protegidas por um exército, por causa das invasões, dos saques, né, dos roubos. Daí vem o termo burguesia. O burguês é aquele que vivia no burgo, né, aquele que vivia dentro de um bairro comercial. Então, a gente vai entender aí esse momento, que é extremamente importante para o desenvolvimento da religiosidade na Europa, que o próprio burguês não era um cara bem visto pela Igreja Católica. Por que não? Porque essa burguesia, ela trabalhava com dinheiro, né? Essa burguesia, ou seja, esses comerciantes europeus, eles começaram a financiar o comércio marítimo, eles começaram a investir em novas possibilidades de expansão comercial, fora, inclusive, do seu próprio território. Começaram a surgir os banqueiros, principalmente judeus, né? Se tem um povo que sabe lidar muito bem com dinheiro, é judeu. Começaram a emprestar dinheiro a juros. E a Igreja Católica não via isso com bons olhos, tá? E então, o que acontece? Essa burguesia que surge nesse período já, a partir do século XII, quando chega no século XIV, já entramos na Idade Moderna. Né? Ou seja, deixamos ali o tempo histórico, Idade Média, e passamos a entrar na Idade Moderna, e o que caracteriza isso é justamente o chamado renascimento cultural. Então, algumas coisas foram importantes nesse momento para a mudança, inclusive, dos governos. Essa burguesia que tinha grana, eles tinham o interesse de um rei forte no seu território. Então, o que acontece? Eles passaram a financiar o rei. Então, eles passaram a pagar impostos para o rei. O rei, com muito dinheiro, o que ele fez? Ele teve a possibilidade de contratar um exército só para ele, que obedecesse só a ele, não mais aos senhores feudais. Então, ele já tinha o seu exército e ele tinha um corpo de funcionários, ou seja, ele tinha um sistema burocrático para fazer a cobrança de impostos. Isso graças à burguesia. Tá? Então, surgiu aí, nesse momento, o que a gente chama dos estados unificados, os estados modernos e a monarquia absolutista. Veja bem, na Idade Média, nós não temos nós não temos como é que eu vou dizer? Uma centralização política nas mãos do rei, tá? Ficava diluído ali nos senhores feudais. Na Idade Moderna, você já tem o quê? Você já tem a possibilidade de um rei governar de forma absoluta, ele governa por decreto, é o que nós chamamos de governar por decreto, né? Ele acordava, dizia, bom, a partir de hoje eu não quero mais tal coisa, emitia o decreto, soltava e acabou, era ali que tinha que fazer. Não existia um parlamento, não existia uma classe política, não existia uma constituição que pudesse contestá-lo. Só que, veja bem, esse poder absoluto nas mãos dos reis não foi uma coisa de graça, tá? A burguesia não fez isso de graça. Precisava ter aí uma proposta, precisava ter aí uma série de medidas por parte do rei que beneficiasse essa burguesia. Veja bem, a burguesia não financiou o rei somente porque eles queriam um rei forte. Eles já estavam de olho no futuro. Então, o que o rei promoveu com esse financiamento da burguesia? A unificação da moeda, dos pesos e das medidas. Ou seja, 1 quilo vai ser 1 quilo em todo o território, 1 metro vai ser 1 metro em todo o território e vai funcionar a mesma moeda em todo o território. Sem contar que ele regulamenta as taxas alfandegárias, ou seja, impostos mais altos para produtos de fora e impostos mais baixos para os produtos de dentro, produzidos pela própria burguesia. Com isso, você tem uma troca, ou seja, o rei beneficia a burguesia dá dinheiro para o rei e a coisa rola, o Estado fica um Estado fortalecido, ok? Então, o que acontece? A igreja, nesse momento, nas monarquias absolutistas, a igreja nas monarquias absolutistas continuou a funcionar muito bem,
Claro que no processo do Renascimento você já não tem mais uma igreja tão forte que governava sozinha, que podia fazer as coisas tudo sozinha, porque agora o rei tinha poder nas mãos, tá? Ele tinha um exército, ele não precisava mais contar com o exército emprestado, e é aí que nós vamos ver o boom, o estouro do chamado Renascimento Cultural. O Renascimento Cultural, gente, essa imagem que vocês estão vendo aí é a Pietà de Michelangelo, ok? A influência do Renascimento Cultural, na verdade, na nossa história, ela vai resgatar justamente a arte greco-romana, que foi abandonada pela Igreja. Então, veja bem, na transição da Idade Média para a Idade Moderna, ocorre o surgimento da burguesia como um grupo social de muito poder, vão surgindo novos artistas que começam a se destacar, e aí vão surgindo novas formas de pensar a vida. A obra que vocês estão vendo aí, a Pietà de Michelangelo, é do século XV, ela se encontra ali na Basílica de São Pedro, no Vaticano, e para nós que temos mais afinidade com esse tipo de pensamento, o Michelangelo ele reencarna no Brasil como o Antônio Francisco Lisboa, o artista do Barroco, né, do Barroco mineiro, mais conhecido como Aleijadinho, tá? Então, o Aleijadinho é a reencarnação do Michelangelo. Então, a escultura que vocês estão vendo aí, ela representa a Virgem Maria, tendo ao colo Jesus Cristo após a crucificação, e a forma, né, as formas como ela foi retratada ali, como ela foi entalhada, é justamente o que garante ali a qualidade do trabalho do Michelangelo, que depois ele consegue reproduzir bastante ali como Aleijadinho, utilizando não o mármore, mas sim a pedra-sabão. Bom, essa burguesia desse período começa a patrocinar esses artistas, tá? Os chamados mecenas, né? O mecenas é a pessoa que tem dinheiro e que financia, né? Que patrocina um artista. Então, o que acontece? Ao resgatar essa arte da antiguidade grega, o Renascimento começa a iniciar um movimento de contestação em relação à imposição da Igreja Católica. A Igreja Católica, ela abandona a arte greco-romana justamente por causa do excesso de nu que existia na arte, a beleza das formas. Na cabeça deles isso incentivava a sexualidade, a sensualidade, etc. e tal. Então eles faziam de tudo para abolir essas coisas. Sem contar que, durante a Idade Média, a arte que prevaleceu era a arte religiosa. Não que no Renascimento Cultural você não tenha uma arte religiosa, você tem. Mesmo porque muitos papas, muitos padres pagavam, eles financiavam, patrocinavam os artistas do Renascimento para produzirem obras religiosas, só que com uma outra qualidade, né? As pinturas da Idade Média, elas eram chapadas, né? Você pega uma pintura, se você pega uma obra como a do Rafael Sanzio, como eu mostrei antes, a pintura ela é tridimensional, né? Ela está em perspectiva, você consegue ver primeiro, segundo e terceiro plano. É quase que uma fotografia, né? Então, isso se deve justamente à inspiração desses artistas e ao financiamento que eles receberam. Então, o que acontece? A ideia que alimentou a filosofia renascentista foi a de valorizar, a partir daquele momento, o homem como centro da pesquisa científica. O chamado antropocentrismo. Antropos significa humano, centrismo de centro. Então, enquanto na Idade Média você tem o teocentrismo, ou seja, a religião, Deus está no centro de tudo. Lembra que eu falei em encontro passado? A igreja controlava a vida econômica, política, social, religiosa, tudo. A igreja controlava a vida de todo mundo. No Renascimento Cultural, na Idade Moderna, você já tem o quê? Um questionamento, e aí o homem passa a ser o centro das atenções. Então é interessante a gente verificar que nesse momento, o tempo, que antes era algo administrado pela própria Igreja Católica, que controlava tudo na vida das pessoas,
Agora, no Renascimento Cultural, na Idade Moderna, ele é usado para beneficiar as pessoas. Uma das formas do uso do tempo pelo homem é justamente a questão dele poder trabalhar para produzir sua riqueza e, se fosse o caso, até emprestar dinheiro para poder gerar mais lucro, gerar mais dinheiro ainda. Coisa que na Idade Média a igreja condenava. Ou seja, se antes o seu destino já havia sido traçado por Deus, segundo a igreja, agora o homem era senhor do seu destino na Idade Moderna. Então nós vamos ver que, com o tempo, a arte renascentista ela vai retratar o quê? O cotidiano das pessoas, e não exclusivamente temas especificamente religiosos. Vai retratar pessoas comuns no seu dia a dia. Então, as obras religiosas que existem na Renascença, elas ganham mais vida, por isso elas eram financiadas por autoridades, mas elas também recebem críticas, coisa que na Idade Média você já tinha um pouco mais de dificuldade para fazer. Então, os grandes nomes do Renascimento também estão vinculados ao catolicismo. Veja bem, a Idade Moderna não fez com que as pessoas deixassem de ser religiosas. A Idade Moderna fez com que as pessoas começassem a criticar a igreja. Eles romperam com a hegemonia da Igreja Católica, que tinha o controle da vida em sociedade. Então, as ideias elas tiveram maior amplitude, maior liberdade de expressão. Não que a igreja não continuou combatendo, mas veja bem, agora existiam mais pessoas que, inclusive, recebiam apoio dos próprios reis. Então, nós vamos ver isso claramente no Renascimento Cultural. Não somente na arte, nós vamos ver na literatura, na filosofia, e vamos ver isso na própria ciência também. Ok? Muito bom. Vamos lá. Temos a liberdade de nos fazer conforme nossa preferência. Somos criadores de nós mesmos. Essa figura que vocês estão vendo aí foi um cara que causou um estardalhaço, um pouquinho antes até da Idade Moderna, mas o seu pensamento criou corpo na Idade Moderna, tá? Que é o Pico de Mirandola, ou Pico della Mirandola. Então, na filosofia, na Idade Moderna, vão surgir novos pensadores, vão surgir pessoas questionando o sistema que era proposto pela própria igreja, ok? Que é o sistema de controle social de tudo, né? E aí eles vão incentivando a aquisição de conhecimentos. Nós vamos ver o conhecimento nesse momento como uma forma de resistência. Para a igreja era uma forma de rebeldia, né? Mas para o filósofo renascentista era uma forma de contestação, era uma forma de você resistir aos desmandos da própria igreja. Então, essa forma de rebeldia contra a influência dominadora da Igreja Católica não significava que o homem renascentista ele era avesso à religião. Acontece que ele queria maior liberdade para desenvolver as suas próprias ideias em relação a Deus, em relação à espiritualidade. Ele não queria mais ser conduzido. Ele queria ele mesmo chegar às suas próprias conclusões. Então, o que eu sinto é que alguns pensadores renascentistas, eles tinham uma visão sobre Deus, mas não mais a visão dogmática do catolicismo, sabe? A visão começa a ganhar maiores proporções, maior liberdade, inclusive visões completamente perturbadoras sobre a divindade, mas está aí a liberdade de expressão, né? Está aí a liberdade de expressão. Você não tem mais uma pessoa pensando por você. Então, essas visões mais racionais, mais lógicas, elas passam a fazer parte do quê? Da estrutura filosófica que estava, inclusive, permeando as questões religiosas. Então, o pensamento de negar a existência de Deus e de tudo que estava relacionado ao espiritual, na verdade, ele não é fruto do renascimento cultural. Ele vem um pouco depois, tá? Ele começa no iluminismo no século XVII, que eu vou ver se a gente ainda consegue falar sobre ele hoje. Ou seja, então você vai ver ali, a partir do renascimento cultural, um processo chamado de secularização. O que é a secularização? A secularização é a perda do significado religioso influenciando a vida social. Uma vida secular é uma vida que não é mais governada pela religião.
é uma vida que é governada pela matéria, pelas questões sociais, pelas questões políticas, ok? Então, essa secularização, ela passa pelo renascimento cultural e científico, mas ela vai ganhar corpo no iluminismo, no século XVII, tá? Que depois a gente vai ver chegar o próprio positivismo do Augusto Comte, no século XIX, e aí a gente vai ver a consolidação materialista que reina, inclusive, na Europa. Muito bom. Deus, religião, não mais fazem parte da vida científica europeia de forma exclusiva, tanto da vida científica quanto da vida filosófica. Então, a figurinha que vocês estão vendo aí, Giovanni Pico della Mirandola, ele nasceu em 1463, portanto, no século XV, e ele morre no século XVI. Ele foi um autor que tinha uma capacidade de argumentação muito grande, e ele acabou atraindo a ira da própria Igreja Católica, porque o que acontece? Ele coloca em xeque as autoridades eclesiásticas. Aliás, ele coloca em xeque qualquer tipo de autoridade religiosa. Por quê? Ele elabora um texto chamado Conclusões Filosóficas, onde ele tem 900 teses que estão ligadas aí à filosofia, à cabala, à própria teologia católica, e ele começa a fazer uma junção do pensamento e dizer que todo mundo, nessas linhas de pensamento, estavam buscando o mesmo objetivo. E ele faz um grande desafio, ele convida qualquer um para debater com ele, inclusive ele paga as despesas, como ele era um cara que tinha muita grana, ele era rico, ele paga as despesas dessas pessoas para virem debater com ele, que ele iria provar as suas 900 teses. O que acontece é que ele atraiu para si a ira da Igreja Católica, tá? E aí a Igreja condenou ele e o proibiu a levar adiante sua empreitada pública. Só que o pensamento dele renasce, o pensamento dele é resgatado no renascimento cultural, como uma ideia revolucionária. E aí a gente vai ver com a chegada do Gutenberg, né, com a prensa dos tipos móveis, as ideias começarem a proliferar. Então a gente vai ver obras latinas, gregas, que só eram possíveis por meio de manuscritos, começarem a ser impressas, e aí o pensamento de um Pico della Mirandola, de um Savonarola, e de outros aí, de Fitino, de outros pensadores aí do finalzinho da Idade Média, começaram a pegar a corpo na Idade Moderna e conquistar muitos filósofos nesse momento. Inclusive filósofos dentro da própria Igreja Católica, o que isso era terrível para eles, né? Aqui vocês vão ver uma imagem de um autor chamado Piero della Francesca. Isso é uma imagem do Renascimento Cultural. Então, veja bem, aqui há uma mistura de religião com o dia a dia, com o cotidiano. É uma pintura tridimensional. Ao fundo, vocês vão verificar aqui Jesus sendo açoitado pelos soldados, né? Sendo castigado. Lá no fundão, do lado esquerdo, vocês vão ver um homem desolado, sentado, olhando aquilo, o sofrimento todo. E em primeiro plano, nós vamos ver pessoas conversando sobre trivialidades. Notem que o tipo de roupa que eles estão usando e as cores demonstra que eles eram burgueses, ou seja, eles tinham dinheiro. Então, eles não estão dando a mínima para o sofrimento lá atrás e estão questionando ali, estão confabulando coisas do seu cotidiano, provavelmente alguma coisa relacionada a dinheiro, enfim, não se sabe. Mas a ideia desse quadro do Piero della Francesca é justamente mostrar que o homem, nesse momento, ele tinha o domínio sobre suas ações. Ele podia tanto ignorar um sentimento religioso, como ele poderia prestar atenção, como ele poderia dar a sua atenção. Mas cabia a ele essa decisão, e não uma imposição da Igreja Católica, ok? Então, na sequência, nós vamos ver aí, essa história ela é muito interessante. Nós temos algumas figuras aqui que a gente pode ver, que é justamente a figura de 3 homens que influenciaram o momento religioso ali na Europa, né?
Em pleno século XVI, a unidade do cristianismo dentro do conceito católico, ela começa a ser ameaçada por um homem. O nome desse cara, desse homem, dessa figura emblemática é Martinho Lutero. Só que antes de surgir o Lutero com a reforma protestante, né, protestando contra a igreja, alguns outros acontecimentos deram vazão a isso, prepararam o ambiente para o Lutero. Veja bem, gente, embora a Igreja Católica tivesse muito poder durante a Idade Média, isso não significa que ela não tenha sido contestada por algumas pessoas. O problema é que, como ela tinha muito poder, então, mesmo dentro da igreja, você tem grupos, organizações que, disputando o poder ali dentro, acabavam degradando, acabavam brigando entre si pela disputa do poder. Então, você tem, por exemplo, a figura à sua esquerda aqui, esse senhor aí com a mão na cabeça, é o Papa Bonifácio VIII. O Papa Bonifácio VIII, ele foi um papa bastante ousado, ele era uma figura bastante arrogante, tá? Nós estamos falando do século XIV, ele era uma finalzinho do século XIII para o século XIV, ele era uma figura bastante arrogante, tá? Muito ambiciosa, e ele vai bater de frente justamente com essa figura do meio ali, que era Filipe IV, o Belo, tá? Que era o rei da França, que também era um cara ousado, ambicioso e arrogante. Tá? Então, ele bateu de frente ali com o Papa. O que o Papa fez? O Papa queria exercer a sua autoridade sobre ele e começou a soltar uma série de impostos religiosos. O resultado dessa prepotência papal em enfrentar o rei foi que o rei mandou prendê-lo. Só isso. Esse Papa foi preso. Depois que ele foi solto, um mês depois, ele já estava bastante doente, ele morreu. Do lado direito, vocês vão ver ali um outro Papa, que é o Clemente V, um Papa francês, que teve uma grande ousadia também. O que ele faz? Ele transfere a cúria, ou seja, a administração da igreja, para Avignon, no sul da França. Gente, isso causou um problema gigante, porque era tradição os papas, a centralização do poder da igreja em Roma. Tanto que eles chamavam essa administração em Avignon, eles chamavam de cativeiro babilônico da igreja. Né? E aí vocês vão ver aí uma série de excessos que a igreja vai cometendo e revoltando, inclusive pessoas autoridades dentro da própria igreja. O que a gente vai ver na igreja? Muito luxo, muito gasto, muita extravagância. E aí a gente vai ver um cara chamado Papa João XXII, né, que também não era lá essas coisas, não, iniciar uma série de cobranças e de taxas excessivas para cobrir justamente esse excesso de luxo, essa extravagância, todas essas coisas que aconteciam na corte romana da Igreja Católica. E aí surge o que a gente chama de grande cisma, que nós vamos ver. O grande cisma, ele ocorre dentro da Igreja Católica, porque houve um momento na história que nós tivemos 3 papas disputando, e eles eram rivais, tá? Eles não se davam bem, não. Um achava que tinha mais autoridade que o outro, que era o único papa, e o outro era o falso papa. Tá? Então, nós tínhamos um papa em Avignon, nós tínhamos um papa em Pisa, e aí o que acontece? O que acontece é que eles começaram a brigar. E aí o Papa, em 1409, em Pisa, ele faz uma nova eleição para tentar corrigir esses desvios, mas os outros papas não aceitaram e recusaram a serem depostos. Essa questão ela só foi resolvida ali por volta de 1417, quando entra o chamado João XXIII em Pisa, ele convoca um novo concílio, põe os outros 2 papas para correr e elege Martinho V como um único papa. Então, essas são as histórias que vão ocorrendo dentro da cristandade que revelam o quê? A disputa de poder. Sabe, é como se você tivesse vivendo um quadro político como qualquer outro dentro de um Estado, de um Estado soberano.
Toda vez que as pessoas falam, o Papa tal, não sei o quê, ele é isso, ele é aquilo, tal, não se esqueçam de que o Papa é um chefe de Estado. Não se esqueçam de que o Vaticano é um país pequenininho, se eu não me engano, o menor país do mundo, mas é um país. Portanto, o Papa é um chefe de Estado, eles têm banco, eles têm um monte de coisa, eles vivem envolvidos em uma série de escândalos. Por quê? Porque estão aliados à política. Religião e política nunca foram temas que se deram muito bem. Não. Oi. Pode interromper? Você Por quer favor. deixar? Não, pode, vamos lá. Não. É, a questão do poder político do Vaticano é interessante, porque até passaporte eles emitem, né? Até passaporte eles emitem, exatamente. É só uma curiosidade, mas aqui, voltando às pessoas que estão aqui com a gente hoje, a Iris colocou aqui, no Renascimento, é que se desenvolveram os pontos de fuga para desenhar a perspectiva que dá profundidade. Isso. Tá? Exatamente. A arte ela tem uma mudança completa. É o que eu falei, na Idade Média as pinturas eram chapadas. No Renascimento você tem a perspectiva, né, que é a imagem tridimensional. Tá. E depois o José Joaquim pergunta, em que período a Inquisição teve seu papel na Idade Média, e neste contexto, esse que você está acabando de falar, e neste contexto que você está discorrendo? O ponto o ponto crucial da Inquisição, veja bem, há uma série de incongruências sobre a Inquisição. Em primeiro lugar, a Inquisição, ela também teve o seu lado prático e positivo na formação do direito romano, por exemplo. Ela influenciou algumas coisas em relação ao direito romano. Você tem um lado da Inquisição que buscava fazer a proteção, vamos dizer assim, da Igreja Católica contra as chamadas heresias, né? Porém, você tem, como toda organização que nasce, como toda organização que surge, ela surge através das ideias humanas, e ela é controlada pelos homens. Então, começam a existir os excessos, as pessoas investidas por um poder começam a, dependendo de quem está com esse poder, ele começa o processo de excesso. O ponto alto da Inquisição na Europa foi a Inquisição Espanhola, ela foi uma das piores. A Inquisição Espanhola e a Portuguesa, elas foram uma das piores, mas igual a espanhola eu não vi. A Inquisição, se você olhar na história, o Papa que deu o pontapé inicial, que assinou a Inquisição, falou, vocês podem fazer isso, ela começa com Inocêncio III, mas ela é ratificada pelo Papa Gregório IX. Alguém aqui se lembra quem foi o Papa Gregório IX? Eu já falei isso em live. O rei Gregório IX é a reencarnação do Edgar Armond. Por isso da ligação dele, muito forte com Francisco de Assis, tá? Porque esse é um período que eles viveram juntos. Inclusive, o Gregório IX foi um dos, antes de ser Papa, ele foi um dos protetores de Francisco de Assis, da ordem franciscana. Mas era um político, era um chefe de Estado. Então você vai encontrar ali no século XIII o início da Inquisição, mas o seu ápice foi a Inquisição Espanhola, entre século XIV, XV, mas nós vamos ver ainda resquícios da Inquisição, nós temos isso já no final do século XIX, com a queima dos livros do Kardec, pelo bispo Dom Antônio Palau, se eu não me engano é o nome dele, quando ele queima em praça pública os livros do Kardec. Ali ainda é um resquício da Inquisição. Ok? Mais alguma coisa, Mazé? Apenas uma curiosidade que também a Iris nos trouxe, que a questão de terem 3 papas, no catecismo ela aprendeu que o primeiro papa foi o São Pedro. O que é uma estupidez, isso muito grande, né? Eles deram o título póstumo, né, para Pedro, né? Primeiro papa da igreja, Pedro. Mas é engraçado você ver o diálogo de Pedro naquela obra do Humberto de Campos, em que o Humberto de Campos visita, está no plano espiritual, ele se encontra com Pedro, o apóstolo, né? E o Pedro fala algumas coisas muito interessantes, né? Desse título de ter sido o primeiro papa, ele foge de tudo isso, né? São coisas da igreja, né? Vamos lá.
Bom, o reforço para o Renascimento, para os movimentos de contestação, eles vão surgir em movimentos dissidentes dentro da própria cristandade, tá? Então, vamos olhar, por exemplo, no sul da França, nós temos os cátaros, ou chamados albigenses, né, porque alguns eram da cidade de Albi. Os cátaros, do grego, significa puros, viviam de forma bastante radical ali, né, eles eram bastante, quase de forma essênica, e eles eram um movimento de contestação contra a Igreja Católica. Tá? É um pessoal ali do século XI, XII, eles foram massacrados pela Igreja. Uma das cruzadas, em 1233, foi lá e massacrou o movimento dos cátaros. Nós tivemos também os primeiros reformistas que começaram a surgir já no século XIV e alguns no século XV. Aqui na imagem vocês têm, do lado esquerdo, John Wycliffe, que foi um sacerdote e professor da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Ele criticou duramente o posicionamento da Igreja Católica e a própria política, né, mundana lá, a questão das indulgências, da veneração dos santos, do celibato clerical. O John Wycliffe, ele fazia críticas tenebrosas, assim, ele era incisivo. E do lado direito vocês têm a figura aí do Jan Hus, né, que também era sacerdote e professor da Universidade de Praga, na Boêmia, hoje conhecida como República Tcheca, um dos lugares mais lindos do mundo, gente. República Tcheca é um lugar maravilhoso. Existe um canal na net, né, na TV fechada, que se chama Mais. É um canal, e ali tem programas de viagens. Então tem um pessoal que de vez em quando vai lá para a República Tcheca. É um lugar maravilhoso aquele lá. Então, o Jan Hus, na República Tcheca, ele também questionou o posicionamento da igreja e ele antecipou com as suas ideias a própria reforma protestante. Ou seja, venda de indulgências, a própria riqueza da igreja. Então, essas duas figuras, a questão é que o Jan Hus acabou sendo queimado, né? Tentaram protegê-lo, mas não teve jeito, ele acabou sendo queimado. E aqui nós vamos ver essas figuras reencarnadas depois. O John Wycliffe reencarna como Leon Denis, e o Jan Hus como Allan Kardec, ambos na França. E o mais curioso é que, assim, mesmo eles como John Wycliffe e Jan Hus, eles tinham uma diferença de idade que permaneceu enquanto Leon Denis e Kardec. É um fato muito curioso esse, tá? Bom, vamos lá. A Idade Média, nesse momento, nós recuamos um pouquinho aqui para a gente poder contextualizar e reforçar. A Idade Média, ela era cercada de muita violência, a expectativa de vida era muito baixa, a injustiça social era bem acentuada. Eu uso o termo injustiça social porque, para mim, ele trabalha mais a realidade, né? Diferença, as pessoas habituaram a falar diferenças sociais, né? Dentro do meu ponto de vista, diferença social vai existir sempre. Sempre. Não tem jeito. Isso faz parte de um processo evolutivo, faz parte do ciclo evolutivo da vida, a diferença em diversas esferas, né? Por isso, o termo injustiça social, eu acho que ele é mais adequado com a realidade. Então, a injustiça social é algo que precisa ser combatida. Então, muitos governantes e o próprio povo ali na Idade Média estavam insatisfeitos com o alto clero romano. O clero vivia de forma nababesca, vivia no luxo, eles viviam com tudo de bom, enquanto a população, na Idade Média, muitas vezes faltava até o essencial, né? Por isso que a taxa de mortalidade, inclusive na infância, era muito alta. Então, quando se falava de salvação da alma, então, era uma incógnita na Idade Média, porque a salvação da alma, muitas vezes, através da igreja, estava atrelada a uma apelação econômica. Quem tinha dinheiro ganhava melhores condições no céu. O Papa era uma figura central da religião dominante e o fidedigno representante de Deus na Terra. Alguém está com o microfone ligado aí, por gentileza. Pode desculpa, foi sozinho, desculpa. Edelson, antes de você avançar um pouquinho,
A Janice está perguntando qual é o livro que você fez o comentário da passagem do Pedro com Humberto de Campos. É boa pergunta, viu, Janice? Esse livro está... Crônicas de Além-Túmulo. Crônicas de Além-Túmulo. Uhum. Ali Ok. você vai ver um diálogo de Pedro com Humberto de Campos, tendo um diálogo com Pedro, e ele fala um pouquinho dessa história, ele fala, inclusive, de Ismael, é um capítulo muito interessante. Ok. E do Jan Hus também tem os luminares tchecos, né? Os luminares tchecos do oh, meu Do Deus. Hus. Não, do Rochester. Não, nos luminares tchecos é do... Do Rochester, Conde do Rochester. Olha, É, vamos... eu tenho ele aqui. É Rochester, sim. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Os luminares tchecos. O Conde de Rochester, psicografado por Vera Krijanovskaya. Ok? É a história do Jan Hus. É uma obra fantástica também. Depois eu coloco esses livros para vocês lá no grupo. Bom, o que acontece é o seguinte, então, o Papa, como esse representante fidedigno, né, de Deus na Terra, o assessor direto do Criador, com essa autoridade toda, a opinião dele era uma opinião que tinha que prevalecer em conflitos de territórios, em conflitos econômicos, e, de fato, as pessoas procuravam mesmo o Papa, muitas vezes, para resolver determinados conflitos nos reinos, disputas territoriais. Nas missas, os padres não falavam a língua do povo, falavam o latim, né, que era um idioma que eles estudavam no seminário. Né? E a Bíblia? Como é que fica essa questão da Bíblia? Quem sabia ler em latim? Ninguém sabia ler em latim, somente os sacerdotes. Então, todos os pecados, nesse momento, muitas vezes eram negociados com alguns padres através da indulgência, ou seja, se você pode pagar, você é absolvido. Se você não pode pagar, você não é absolvido. E aí começa uma série de questionamentos, começa uma série de intrigas dentro da própria igreja. Nós vamos ver uma Europa no século XVI com mais ideias contra esses absurdos cometidos pela igreja, porque, veja bem, nós começamos a reforma, o renascimento cultural, ele começou a alimentar as pessoas, alimentar pensadores. Muitas pessoas começaram a exercer grande influência filosófica no meio, inclusive dentro da própria igreja. E aí nós vamos ver o domínio clerical sendo ameaçado por intelectuais dentro e fora da própria igreja. E aí surge a figura do monge Martinho Lutero, que vai se destacar nesse momento. Quem era o Lutero? O Lutero foi um professor de teologia da Universidade de Wittenberg, por volta ali de 1510, na Alemanha. E ele era um apreciador de Paulo de Tarso, né, que era um outro inquieto pensador e que é o fundador desse cristianismo que a gente conhece. O que nós temos de cristianismo, tanto católico quanto protestante, ele é paulino, tá? Não é à toa que o escritor Hermínio Miranda, em sua obra As Marcas do Cristo, que inclusive foi mencionada numa aula passada, eu acho que foi pela Iris, acho que ela deve estar lendo esse livro, se eu não me engano, ele desenvolve a ideia de Paulo de Tarso e Martinho Lutero serem a mesma pessoa, talvez ali uma reencarnação. Pode ser. Eu li essa obra em 2 volumes, li ela 2 vezes. É interessante a tese do Hermínio Miranda, é interessante. O Lutero, ele era um crítico do sistema doutrinal, da forma como ele se desenvolvia, né, da forma como era desenvolvida a teologia, os sacramentos, e o próprio sistema hierárquico da igreja. O Lutero, ele era um crítico. E aí ele não era visto com bons olhos pelas autoridades, e inclusive pelo Papa, né? Questionar a autoridade papal era um perigo muito grande, né? Ainda mais dentro da igreja, por subordinados. Então, o Lutero pegou pontos que eram extremamente escandalosos. A venda de indulgências, ou seja, o perdão, né, dos seus pecados. Se você pecou, mas tem dinheiro e pode pagar, pode fazer uma doação para a igreja, você está perdoado, né?
Você tem a questão das simonias, que é a venda de objetos, né, de relíquias que eles diziam que pertenciam a... Olha, esse pedaço de unha aqui pertenceu, era do pé de Jesus, esse osso aqui pertenceu a um santo, esse tecido. Então, eles faziam todo tipo de negócio. Outro negócio extremamente escandaloso que o Lutero questionou é a infalibilidade papal. Ele dizia, o Papa é um homem como qualquer outra pessoa, como assim ele não erra? Né? A devoção aos santos e a questão do celibato e da castidade dos sacerdotes, ou seja, padre não pode casar e padre não pode transar. Né? Por isso que a gente vê muitos crimes sexuais sendo cometidos dentro da própria igreja, né? Porque o cara tem talento para ser padre, mas ele quer se casar. Ah, mas para você ser padre dentro da igreja católica, você não pode se casar. Ah, poxa, mas eu quero me casar e tenho talento para ser sacerdote, não posso? Não, não pode. Por isso que às vezes acontece o que acontece dentro da própria igreja católica, nesses desvios de conduta. Não só na igreja católica, né? Mas no caso da igreja, por causa da a questão da proibição. Então... Edelso. Oi. A Rosa está falando aqui de duas coisas, a respeito do latim, né? Falava em latim e de costas para o povo. Falava em latim e de costas para o povo. Oi? Ela diz ainda que tem amizade com o padre, e ele disse que tem uma linha de novos padres querendo que isso seja retomado dentro da igreja. Ainda ela, aí você responde tudo, por favor. Onde entra os padres ortodoxos nesse contexto aí? Essa questão da mudança na igreja, tá, gente? Vocês abandonem essa ideia, porque isso vai demorar muito ainda. Tá? Essa história de liberação, de modificação dentro desses credos. A igreja é uma instituição muito fechada, existe uma política muito forte ali dentro, ela é um Estado fechado, ela é um Estado nacional, um Estado que tem o seu corpo doutrinal, as suas próprias leis. Não acontece, é um sistema que você não quebra isso da noite para o dia. Esse é um sistema que vai levar ainda, a meu ver, tá? É um sistema que vai levar muito tempo ainda para acabar, tá? Essa transformação. Você vê algumas... você pega, por exemplo, uma missa do Padre Marcelo. A missa do Padre Marcelo não tem nada... Está dentro da igreja, mas você pode ver que mesmo o Padre Marcelo, como carismático, ele é condenado pela linha mais ortodoxa da igreja. A linha ortodoxa da igreja não aceita ele, não. Entendeu? Por quê? É a ala mais radical. Então, assim, isso é uma coisa que vai demorar, e vai demorar bastante ainda. Não quer falar em casamento dentro da igreja, nem pensar, né? Nem pensar. A última questão que ela colocou, qual foi? A última é dos padres ortodoxos, onde entram os padres. A igreja ortodoxa, ela sobreviveu na Rússia, né? Ela é uma contestação do próprio cisma que aconteceu dentro da igreja, onde você vê ali alguns padres não se entendendo direito com o clero romano, que era muito politizado, e aí eles enveredaram para uma outra parte da igreja, né? Ou seja, eles buscaram mais a questão do viver uma forma mais, vamos dizer assim, mais pura dentro da igreja, sem se contaminar com a política, tá bom? E a Jacir ainda lembrou, Edelso, a questão do patrimônio que a igreja formou e tem, né, até os dias de hoje. Sim, sim, sim. A igreja tem muito ouro ali ainda guardado ali, né? O que transforma isso num contrassenso muito grande, né? Porque Jesus não teve uma pedra para deitar sua própria cabeça, né? Mas, enfim, quem somos nós para fazer alguma crítica? Bom, vamos lá. Então, o que acontece? Com tudo isso, o Lutero entrou, assim, na verdade, um dos pontos altos de questionamento do Lutero foi essa questão da venda das indulgências, tá? E o Lutero acabou indo conhecer Roma. Quando ele chegou lá, ele ficou escandalizado, horrorizado, porque ele viu uma igreja corrupta e falível, consumida pelos todos os tipos de vícios, que seria o papel da igreja transformar na pessoa, né? E ele se deparou com uma igreja romana, lá em Roma, né, a sede, totalmente corrompida. Ele volta, já determinado, e aí ele escreveu, então, em 31 de outubro de 1517, as famosas 95 teses de contestação
dos desvios da igreja e, num ato, eu nem sei se ele pensou direito para fazer isso, tá, gente? Porque isso aí deu um BO gigante. Ele vai lá e prega na porta da catedral. Aqui é a porta da catedral da Igreja de Todos os Santos, lá em Wittenberg. Eles fizeram, né, uma porta já com gravadinha, né, as 95 teses, porque isso aqui é histórico, né? Então tá lá as 95 contestações de Martinho Lutero em relação aos posicionamentos da igreja. Isso não foi nada bom para ele, porque as autoridades eclesiásticas direcionaram toda a sua fúria para ele, e aí a gente vai ver um Lutero começar a ser perseguido, né? Ele não... A ideia do Martinho Lutero, na verdade, gente, não era criar uma igreja luterana, tá? Ele não queria uma nova legenda cristã. O Lutero queria reformar a Igreja Católica. Ele amava a igreja que ele pertencia. Ele amava Jesus. Então, ele não saiu da igreja. É a igreja que saiu com ele, excomungando-o. Entendeu? A igreja botou ele para correr. Falou, tchau, você daqui. Só que aí o que acontece? Ele foi o estopim, ele foi o início de um processo que não tinha mais volta. Né? Porque muitos intelectuais, inclusive até outros segmentos religiosos, já estavam sendo alimentados pela própria Renascença. Eles encontraram nas ideias de Lutero uma oportunidade para avançar mais ainda com a crítica em relação à igreja. Ou seja, vamos romper com esse sistema corrupto dentro da maior instituição religiosa do mundo. Com isso, o Lutero ele revoluciona o pensamento religioso da Idade Moderna. Por quê? Porque ele defende que todo cidadão deveria ter a sua própria Bíblia, no idioma da sua terra. Ou seja, ela não precisa mais de ninguém para interpretar a Bíblia para ela, inclusive de formas tendenciosas. Ela não precisa mais de uma instituição que faça esse meio campo para ela. Ela tem acesso ao conhecimento, ela faz a interpretação dela. Isso foi um basta para a Igreja Católica. Tá? Aí, quando ele traduz a Bíblia para o alemão, lascou. Por quê? Porque aí ele arrebanha fiéis para suas fileiras. E ele impulsiona outros países a seguirem o seu exemplo. Por isso que eu falo, foi um caminho sem volta. O Lutero, ele pôs fogo no negócio. Tá? Embora a gente possa analisar em alguns pontos, ele não era assim um adepto fervoroso desse literalismo bíblico, mas ele era muito radical em muitas coisas. Tá? Então, ele foi um cara importante, ele foi uma pessoa que surgiu num momento importante da história para a igreja em si não, para a cristandade, né, para os cristãos. Porque ali, através das suas ideias, você tem um racha institucional, mundial, tá, que dividiu o mundo, que dividiu a cristandade. Então, você tinha aqueles que foram junto com Lutero e aqueles que permaneceram no seio da própria igreja. Porque pensa que a igreja modificou a sua maneira de pensar, modificou nada. Eles lançaram uma contra-reforma e foram mais radicais ainda no processo. Eles acharam que eles iriam trazer novamente aquelas pessoas, mas eles radicalizaram mais ainda. Então, quando a gente olha, por exemplo, se você colocar hoje e analisar a figura de Deus dentro do protestantismo e dentro do catolicismo, não são, a visão não é diferente, tá, gente? O Deus da Idade Média e o Deus da Idade Moderna não são diferentes. É o mesmo Deus tirano que é visto nas duas propostas. Lutero, ele via a tirania de Deus. Alguns historiadores afirmam que a reforma protestante não foi uma inovação religiosa tão grande assim. De fato, não foi. Porque se você olhar o Deus que tinha, com as características e erros cometidos pela Igreja Católica, ele acabou sendo repetido na própria Igreja Protestante. O cristianismo... Oi? Pode interromper, já interrompendo? Vamos lá. Senão você vai avançar aí, talvez fique para trás. A Sônia está falando, a Sônia Patrocínio,
que o Lutero não fez essas contestações em concordância com o rei, estava cansado de pagar impostos para a igreja, e depois ele mesmo não se arrepende, e ainda dela mesma, ela fala, essa radicalização não levou à morte muitas pessoas? Muito bem, já vou falar, já vou entrar nesse assunto já, Sônia. Ok. Posso continuar? Pode. Então, o que acontece? Você vai ver ali esse radicalismo que existia dentro da própria Igreja Católica, ele sendo repetido no protestantismo. O Lutero, como Paulo de Tarso, se considerava um pecador. Ou seja, ele foi despertado para a espiritualidade não por vontade própria, mas pela vontade de Deus. Tanto Paulo quanto Lutero acreditavam nisso, que não foi ele que... Não, foi Deus que foi lá e falou, bom, você vai fazer isso, ponto final, e acabou. Ou seja, Deus vai promover as transformações nele para que ele se torne, ou para que ele se tornasse quem ele era no papel que ele exerceu na Reforma Protestante. Por isso que o Hermínio Miranda faz essa ligação também, tá? Dizendo que são os mesmos personagens, porque estão repetindo praticamente a mesma história nesse ponto, dentro desse aspecto. O que a gente está falando aqui é a questão da justificação pela fé, que, como dizia Paulo. Então, o que acontece? Não adianta você querer alguma coisa, você pensar em alguma coisa. Se você não tiver a chancela de Deus, você pode querer o que você quiser, não vai rolar nada na tua vida. Não adianta você querer, se Deus não colocar um carimbinho ali em você. Todo esforço é inútil. Essa era a tese desenvolvida pelo Lutero. Então, veja bem que, novamente, é Deus sendo visto dentro de conceitos antropomórficos, humanos. Sem contar a própria intolerância e a diversidade que existia dentro das duas propostas, tá? Tanto dentro da Igreja Católica quanto da Igreja Protestante. Eles eram extremamente intolerantes também. E aí nós vamos ver uma disputa territorial entre católicos e protestantes, que acontece até hoje na Irlanda, aconteceu na França, na noite de São Bartolomeu, onde teve ali, os católicos mataram ali, massacraram vários protestantes. Então, ao mesmo tempo que o protestantismo ele desperta a consciência individual no que diz respeito às questões religiosas, ele também acende uma fogueira de embates ideológicos que foram para o campo da intolerância religiosa, né? E esse resquício tem até hoje nas igrejas protestantes. Então, dentro desse aspecto, o Martinho Lutero não colaborou muito, não. Aliás, o Lutero é um homem que, se a gente observar, ele se transforma numa pessoa, num idealista, pela verdade, pela própria moralização dentro da igreja que ele amava, mas ele não foi um homem que se transformou com o cristianismo do ponto de vista emocional. Se a gente olhar na história do Martinho Lutero, por exemplo, ele era um cara extremamente temperamental, adorava beber uma cerveja, como todo bom alemão, né? Inclusive beber uma cerveja com os amigos, que era produzida pela sua esposa, que tinha sido freira, né? A Catarina de Bora. Ela fabricava cerveja. Tá? E quando lhe convinha, ele era bem violento. Então, a percepção que o Lutero teve de religiosidade não ajudou tanto assim ele se transformar numa pessoa serena, tranquila. Nada disso. O Deus da guerra, que é muito disseminado no Antigo Testamento, e tinha aqueles acessos de cólera com o povo, que acabava contrariando ele, era o mesmo Deus de Lutero. E olha, ao que se sabe, lendo as biografias, a história do Lutero, o que se percebe nele, ele era um cara preconceituoso, tá? Ele era antissemita, que é o preconceito contra judeus, e ele era misógino. Todo mundo sabe o que é misoginia aqui? O misógino é o cara que despreza as mulheres. Ora, é só em Paulo de Tarso que a gente vai ver, que ele dizia que o lugar das mulheres na igreja era
no fundo e de boca fechada. Acho muito curioso você ver, a gente vê na televisão, nessas igrejas, pastoras, bispas, e elas andam com o Paulo de Tarso lá, recomendando o Paulo de Tarso à torta direita. Se elas seguissem a orientação do Paulo de Tarso, elas deveriam ficar de boca fechada. Só homem poderia falar dentro da igreja. Paulo de Tarso não era diferente. Ou Martinho Lutero não era diferente. A ideia do Lutero, veja bem, e outra, né? O Lutero ele era radical em relação a alguns comportamentos sociais. Por exemplo, um camponês rebelde, ele dizia que deveria ser executado. Olha como ele era bonzinho. Ele tinha problemas com a sexualidade, né? Ele achava o sexo uma coisa pecaminosa. Então, veja bem, a ideia do Lutero era diminuir a burocratização espiritual da igreja, facilitar aos cristãos para que eles pudessem viver a fé em Jesus de forma pessoal, sem intermediários. Isso foi um avanço extraordinário para o pensamento religioso da época. Mas o próprio protestantismo se desmembrou em diversos outros segmentos ocidentais e acabou se tornando uma força política, social, econômica, que inclusive foi o que motivou muitos reis daqueles condados, daqueles territórios que existia ali no que hoje a gente conhece como Alemanha, que deram apoio ao Lutero. Por quê? É o que a Sônia falou. Eles estavam cansados de pagar impostos para o Papa, e aí eles aderiram à ideia do Lutero e protegeram o Lutero. O Lutero só não foi morto porque foi protegido pelos reis de alguns territórios ali, da região da Alemanha. Por quê? Porque eles estavam cansados de ficar pagando imposto para a igreja. Eles achavam um absurdo isso. E então eles aderiram ao luteranismo. Tá bom? Alguma coisa aí, Mazé? Apenas uma manifestação da Iris ainda, que ela disse que a questão da época tinha muita política. Ela fez uma lembrança aqui, uma mistura do que está acontecendo no nosso país hoje. E a Rita também fala da questão da manutenção da ignorância, a Rita Costa, que era interessante manter a manutenção da ignorância para alguns dentro da igreja, que estava sendo ameaçada. Tantos lutaram pela liberdade de pensamento, mas a influência é muito forte, gerando culpa e dependência até hoje, eu diria. Olha, eu diria que, claro, melhorou muito, a gente não pode, né, não há comparações que se façam em termos de educação da Idade Média para a Idade Moderna e da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Mas, veja bem, a manutenção da ignorância, ela ainda existe. Tá? Ela ainda existe. Para muitos governos é muito... E isso não estou falando de Brasil, não, gente, eu estou falando de mundo. Tá? Para muitos governos, educação nunca foi prioridade de governo nenhum. Nenhum. Algumas exceções no mundo, você vai encontrar ali um sistema educacional diferenciado. Mas, veja bem, são exceções. Tá? Porque a manutenção da ignorância sempre beneficiou governos. Sempre. E isso ainda é uma verdade. Tá? Bom, vamos lá. Aqui, vocês estão vendo ali uma outra pessoa que teve um papel importante, que é aqui no Brasil nós chamamos de João Calvino, né? Mas é Jean Calvin. Nasceu na Picárdia, na França, ou Picardia, e ele tem um pouquinho só de diferença ali do Lutero, mas viveram praticamente no mesmo período. Só que ele morreu mais cedo, ele morreu aos 54 anos. Se você olha a figura de uma pessoa com 30 anos na Idade Moderna, gente, é só vocês olharem as fotos do Kardec com 35 anos. Olha as fotos do Kardec com 35 anos, parece que ele tem 60. As pessoas envelheciam muito rápido. Né? Então, o Calvino morreu com 54, o Lutero morreu com 61. Veja bem, morreram cedo. Morreram cedo. O que acontece é o seguinte, o Calvino, ele viveu ali nesse ambiente pós-Lutero e também abraça a ideia ali dos pensadores do protestantismo que fizeram escola, como
o próprio John Wycliffe, como o Jan Hus. O calvinismo ele foi uma força dentro do segmento do protestantismo, que fez escola. Tá? Em alguns pontos você vai ver ali o calvinismo se contrapor ao luteranismo, tá? Em relação a propostas, e isso mostra, de certa forma, uma certa maturidade do próprio Calvino em criticar o seu antecessor, né, e fazer algumas críticas, alguns ajustes. Só que, veja bem, o chamado calvinismo, ou tradição reformada, ele é um sistema teológico bíblico. Tá? E, até onde se sabe, ele surge em função de luteranos que também estavam insatisfeitos com o próprio luteranismo. Algumas das teses de Calvino: a salvação só é possível pela fé, não pelas obras. A teoria da predestinação, ou seja, você nasceu já com o carimbinho para ser feliz ou ser infeliz, que é um absurdo. Isso nós estudamos a teoria da predestinação na Escola de Aprendizes do Evangelho. O Calvino dizia que o homem nasce pecador, que é a ideia do pecado original, e ele também, como Lutero, batalhou ali para que os cultos das igrejas fossem cultos simples, sem imagem de santos, sem pompa, sem aquela riqueza toda, que as igrejas protestantes fossem lugares mais simples. Nesse aspecto foi um grande avanço, tá? O calvinismo, na verdade, gente, ele foi mais difundido na Europa do que o próprio luteranismo. O luteranismo, ele se concentra mais ali na região da Alemanha. As ideias do Calvino, elas estavam mais alinhadas ao próprio renascimento cultural do que as ideias do Lutero, tá? Então, quando você pega ali a virada do século XVI para o século XVII, o calvinismo expande as suas fronteiras. As suas ideias vão conquistar, elas vão se adequar especificamente a uma classe, que é a classe mais poderosa que tinha nesse período, que até hoje, né, que é a burguesia. Então, as ideias do Calvino, elas se adequam à burguesia europeia. Por quê? Porque a burguesia europeia estava cansada daquela propaganda de que o homem tinha que sofrer, tinha que renunciar aos bens terrenos para poder alcançar o céu, etc, etc e tal. Então, você vai encontrar nas ideias do Calvino, ele foi mais prático e mais objetivo com as questões materiais. Ele agregou, na verdade, as questões econômicas, políticas e sociais à sua forma de interpretar a Bíblia. Tá? E, com isso, ele vai fazer o quê? Ele vai legitimar o progresso dos seus seguidores e das sociedades que viviam em franco desenvolvimento comercial e urbano. Por isso, nós vamos encontrar as ideias calvinistas alimentando uma rede de burgueses protestantes que adotaram o calvinismo como a sua religião oficial. Né? Se nós olharmos, por exemplo, os calvinistas na Inglaterra, eles eram conhecidos como puritanos. Puritanos porque eles faziam de tudo para viver na pureza. Eles foram perseguidos na Inglaterra e fugiram para o território norte-americano, e ali eles fundaram os Estados Unidos da América. Legitimaram o capitalismo por meio dessa relação de causa e efeito entre os eleitos de Deus e a prosperidade do mundo secular, tá? Ou seja, o indivíduo que lucra, que desenvolve comercialmente, ele é um indivíduo que está sendo abençoado por Deus. Ou seja, uma das marcas de que você foi abençoado por Deus é o seu progresso econômico. Por isso, os Estados Unidos cresceram tanto e se tornaram o maior país, a maior nação do mundo, econômica, militarmente falando, e uma série de outras questões, eles estão na frente. Então, como a gente falou na aula passada, nós herdamos das igrejas protestantes norte-americanas duas coisas interessantes aqui no Brasil: teologia da prosperidade e fenômeno da cura, que veio com aquelas igrejas eletrônicas, aqueles programas que tinham na década de 70, que alguns de vocês aqui vão lembrar, Rex Humbard, Jimmy Swaggart, Bill Graham. Se eu não me engano, os três foram envolvidos em escândalos com prostitutas. Tá? Então, assim, é uma comunidade muito forte nos Estados Unidos, a igreja eletrônica. A gente vai abordar um pouco mais esse assunto lá na frente.
Mas a gente acabou importando isso. E quem foi o cara que descobriu esse lance da igreja eletrônica no Brasil? Foi um cara que era um bandista. O nome dele é Edir Macedo. Tá? Para quem não sabe, Edir Macedo ele era adepto da Umbanda. E ele viu nas igrejas eletrônicas um filão para poder desenvolver aí fé, para implantar aí a teologia da prosperidade e o fenômeno da cura. Bom, dando sequência aí já partindo para o final, quando você sai do renascimento cultural, todo o processo do protestantismo, que tem tem a sua importância na história do desenvolvimento econômico, inclusive, da Europa, e depois já nos Estados Unidos, aqui na América, você tem o movimento renascentista, você tem a Idade Moderna, dentro da Idade Moderna, as novas linhas de pensamento, tanto na arte, quanto na literatura, na filosofia e na ciência. E logo em seguida, no século XVII, você tem o que chamar de iluminismo, ou seja, livres pensadores que começaram a influenciar a cultura europeia nas áreas política, social e econômica. O iluminismo ficou conhecido como século das luzes, ou seja, a ideia era iluminar todo o conhecimento que havia sido obscurecido pela Idade Média, que era conhecida pelos iluministas pelo adjetivo de Idade das Trevas, é pejorativo, é um exagero falar que a Idade Média foi a Idade das Trevas, mas os iluministas acabaram fazendo essa propaganda de que na Idade Média o conhecimento era proibido, em partes, né? Em partes. Então, a pretensão dos iluministas era o quê? Era iluminar o mundo. É um termo que vai descrever o quê? A cultura racionalista do momento. Lembra daquele esqueminha? Uma informação racional é uma coisa que tem lógica. Se tem lógica, faz sentido. Então, o instrumento de apoio para a aquisição do conhecimento era a razão. Todos os problemas poderiam ser solucionados com o uso da razão. Os iluministas, eles vão dizer que o homem nasce bom, que a sua natureza é boa, portanto, é lícito que ele lute para conquistar uma vida melhor, mais digna, usufruindo de bens, ou seja, progredindo. Eles vão contestar as monarquias absolutistas, eles são contra a igreja, não contra a religião, eles são contra o papel da igreja, a forma como ela exercia o seu papel na condução religiosa. E aí eles vão espalhando o bem a todos através desse desenvolvimento do homem. Fazendo isso, eles serão bem vistos aos olhos de Deus. Então, primeiro, o iluminismo vem nos dizer o seguinte: primeiro o homem sacia suas necessidades, depois ele presta culto a Deus. Tá? Aqueles que tinham tendência religiosa, claro. Então, o iluminismo foi de grande valia, o iluminismo trouxe grandes pensadores, mas também colaborou para alguns probleminhas muito cruciais que nós tivemos na Europa, principalmente na Revolução Francesa, que não é tema do nosso encontro hoje. Então, nós vamos ver ali uma revolução acontecendo na arte, na cultura, né? Nas letras, na filosofia, nas ideias, na ciência, e nós vamos ver a revolução acontecendo na religião com a reforma protestante. Nós podemos dizer que todos esses movimentos são uma espécie de rebeldia pedagógica. Por que rebeldia pedagógica? Porque todos eles trouxeram grandes lições ao homem. Então, desde o século XVII, com o advento do iluminismo, as pesquisas científicas ganham maior importância, a interferência religiosa vai enfraquecendo cada vez mais em assuntos científicos, vão ficando cada vez mais distantes, a fé cega não era mais aceita, o homem iluminista era o homem revolucionário de sua época, porque ele vai fazer justamente o quê? Vai estimular a pesquisa, a dúvida, ao pensamento racional. Ou seja, uma corrida desenfreada, se a gente vai ver também, para provar a existência de Deus através da ciência, movimentou bastante esse período.
A questão era que a metodologia que eles usavam sobre o assunto não ia dar certo. Quem, na verdade, consegue aliar fé e razão, por meio de metodologia científica, de pesquisa, foi Kardec no século XIX. Né? E, infelizmente, não há uma nota da comunidade científica da sua época sobre suas pesquisas, muito pelo contrário. Ele foi jogado para escanteio, né? Jamais foi reconhecido como pesquisador. Mesmo ele tendo desenvolvido uma metodologia para isso. Quem teve mais sucesso nessa área da fenomenologia paranormal, por exemplo, foi o Heine, o Joseph Banks Heine, né? Que é o pai da parapsicologia no início aqui do século XX nos Estados Unidos. Ele, através das suas pesquisas, ele não afirma a existência do espírito, tá? Ele afirma a existência da força anímica, da interferência paranormal. Porém, existe uma carta dele, onde ele está se comunicando com uma pessoa na época, que ele diz assim, aquilo que nós pensávamos era verdade. O quê? A existência dos espíritos. Tá bom? Mas ele não comprou essa briga, porque ele sabia que ele seria rechaçado pela academia, que de certa forma até foi, né? Por muitos nesse período. E aí nós partimos para o nosso final, que é justamente o momento em que nós chegamos no ápice do desenvolvimento racional da Europa, que é a chegada do positivismo, tá? Um dos motivos do europeu desenvolver ali, ter tanta dificuldade com religião, se dá justamente a partir do iluminismo, tá? O pensamento espiritual não encontra muito espaço na Europa. Isso a gente vai ver pelos motivos óbvios, né? Você pega aí as diversas ações da Igreja Católica, impondo sua hegemonia na vida de toda a comunidade europeia, tentando controlar tudo. Esse foi um dos problemas. E aí você tem cruzada, Inquisição, propaganda antissemita. O europeu começou a ficar perturbado com essas questões, que se afasta completamente da religião. O iluminismo colabora muito para isso, só que chega um momento em que surge ali uma figura que é o conhecido pai da sociologia, que é o Auguste Comte, essa figura que vocês estão vendo aí. O Auguste Comte inaugurou uma nova forma, uma escola de pensamento ali no final do século XIX, na França, que tem por base analisar a sociedade dentro de um aspecto evolutivo. Ele deu isso o nome de ciência positiva ou positivismo. Então, ele analisa a sociedade por fases. Tem a sua fase da infância, a fase da fantasia e a fase da ciência. E ele coloca a religião como a fase da infância, a fase da fantasia, que isso tem que ficar para trás. Então, de um lado, nós vamos ter os Estados Unidos se adaptando muito bem ao protestantismo, tá? Claro que não se pode dizer o mesmo dos europeus nessa questão. O ateísmo que a gente vê hoje, ele se desenvolve na França no final do século XIX, justamente em função do próprio positivismo, tá? Antes disso, você vai ver, era muito mais difícil você encontrar uma pessoa que não acreditasse em Deus, não que não tinha, mas esse ateísmo hoje que a gente tem, que parece que virou escola, ele nasce ali com as ciências positivas, tá? E nós vamos ver uma parte dos iluministas tentando provar a existência de Deus pela ciência. Os positivistas fizeram tudo o contrário. Eles tentaram eliminar tudo que se referia ao pensamento religioso e metafísico, e aí ele vai dizer que o cientificismo é uma crença, uma força absoluta, tá? Ou seja, vai trabalhar na questão da razão, é a única forma do homem chegar à realidade através da ciência. Porém, se você estudar o positivismo, você vai ver uma superficialidade, uma arrogância e uma característica reducionista, né? O Auguste Comte já não é mais um filósofo tão apreciado na academia, tá? Algumas de suas ideias ainda prevalecem, né? E a gente não pode esquecer que o próprio Allan Kardec nasceu, se desenvolveu num ambiente positivista. Ok? Edelso, a Jacira está perguntando se o pensamento cartesiano é da época do positivismo ou do iluminismo. É anterior. É anterior ao próprio iluminismo, tá? As ideias já vêm até antes do iluminismo.
Muito bem. Do chat, a gente acho que respondeu todas hoje, tá bom? Muito bom. Bom, gente, é o seguinte. A partir do próximo encontro, por que foi importante contextualizar tudo isso? Um pouco denso aquilo que a gente passou hoje, mas para a gente poder entender, todo esse caminho, ele tem um objetivo, tá? Ele tem um objetivo, é a gente chegar no nosso sistema de trabalho, que é a Escola de Aprendiz do Evangelho. Então, o que acontece? A gente vai fazendo essa retrospectiva para entender os posicionamentos, tá? Os pontos em que a gente vai buscando as nossas referências e entender os processos de transformação da religião, do pensamento religioso na sociedade, para a gente poder entender o nosso papel hoje. Tá? Então, a gente tem que entender o papel da igreja, o que a igreja fez. Claro que não deu para a gente falar tudo, tem muita coisa, tem muito assunto. Se a gente entrar, por exemplo, o Joaquim tocou no assunto da Inquisição aqui, se a gente entrar no assunto Inquisição, isso aí vai módulos e mais módulos. Tá? Então, para a gente entender o próprio papel do protestantismo, e a gente vai ver, se você pegar o livro A Caminho da Luz, o Emmanuel faz uma retrospectiva mais condensada, mas dentro de uma visão espiritual sobre esse processo evolutivo. E aí a gente vai entender lá na frente que a espiritualidade, eles vão buscando alternativas para fazer com que o homem saia do seu excesso de materialismo, né? E que há tentativas de acerto e de erro, né? Então, a gente vai encontrar uma série de desvirtuamentos, vocês vão ver o desvirtuamento que viram dentro da igreja, do próprio protestantismo, que se ramificou em diversas... são vários galinhos que a gente vai vendo por aí, né? Você tem pentecostal, hoje você tem o fenômeno do neopentecostalismo, que é muito forte. Por quê? Porque o neopentecostalismo trabalha muito com essa questão do fenômeno da cura e da teologia da prosperidade, que é um apelo gigante em cima das pessoas. Eles vão trabalhar onde? Naquilo que as pessoas são mais sensíveis, que é o bolso, a parte material do homem. Né? Eu falei aqui, a religião, muitas vezes, ela mesma, não a religião em si como proposta, mas o que os líderes fazem das religiões. Elas podem nos oferecer a porta larga da perdição. É triste isso, mas isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Então, você tem ao seu lado, você tem um local, eu não vou nem especificar, mas um local onde diz assim, aqui você vai buscar o seu encontro consigo mesmo, elevar a sua fé, elevar o seu padrão mental, você vai encontrar força para poder resistir aos problemas da vida. E você tem uma outra porta do lado que diz assim, aqui você cresce financeiramente. O apelo é muito maior, né? As pessoas vão primeiro lá, né? Falar, para quem quer crescer espiritualmente? Não, eu quero resolver meu problema financeiro. Então é aquela tal história, né? A pessoa cai no golpe porque ela mesma quer. Né? Infelizmente, a pessoa cai no golpe, porque às vezes por inocência, por ignorância, mas às vezes por ganância, né? Sabe aqueles golpes que o povo vive dando na praça? Né? Olha, você quer ganhar muito dinheiro? Tá aqui. Aí você fala, pô, eu vou ganhar muito dinheiro. Quando você vai ver, você fala, você entrou nisso porque você é ganancioso. Né? Porque você achou que você ia ganhar mais dinheiro que todo mundo. Então, assim, esse pessoal sabe manipular. Esse pessoal sabe trabalhar esse ponto fraco do ser humano. Então, os apelos são muito, muito maiores. Então, larga é a porta da perdição também dentro de algumas instituições religiosas, de alguns segmentos. Infelizmente. Edelso, a Morgana está perguntando ainda sobre os encontros. Quantos serão neste módulo? Nesse módulo são 4 também. São 4 encontros em cada módulo, tá? Bom. Ok. Mais alguma coisa? Não, ainda da Rita, ela só colocou aqui agora por último que as expressões artísticas sempre tentando nos fazer raciocinar. E é interessante porque, assim, hoje a gente vê uma degradação muito grande em cima da arte, né? Então, a gente aprendeu em alguns segmentos que, assim, tudo é cultura, né? Tudo é cultura, mas você olha e fala, bom, tudo bem, tudo pode ser cultura, mas tem cultura inútil, né? Tem cultura que te leva para o buraco, né?
Então, para mim, é muito difícil aceitar determinadas coisas como cultura, por exemplo. Onde eu dou aula, eu não permito que os meus alunos toquem determinadas músicas no celular. Não deixo mesmo. Não deixo. Eu mostro para eles outro tipo de música. Eu falo, olha, vocês têm isso aqui. Então, ninguém pode dizer que ele que não foi apresentado. Agora, é óbvio que o mundo aí fora oferece só essas letras degradantes, mas o ambiente da educação não pode se prestar a esse trabalho. Né? O ambiente da educação ele tem que se prestar ao trabalho de levar realmente a elevação da consciência, né? Do gosto. Né? O Platão que dizia que você conhece um governo pelo tipo de música que ele oferece ao seu povo. Né? Então, para vocês verem o tipo de música que rola por aí, o tipo de arte que se rola por aí, dizendo que tudo é manifestação artística, um prego no meio de uma tábua, numa exposição, vira manifestação artística. No que você vai entender um negócio desse? Aí você pega uma escultura como a Pietà de Michelangelo, a pessoa não conhece, claro que não conhece, não foi apresentada. Foi apresentado o prego no meio de uma tábua, numa exposição. E aí falaram para ela que aquilo é arte. Gosto muito da história de um famoso pintor, que ele ganhou prêmios por causa da sua pintura, aquelas pinturas onde misturam cores, enfim. E ele ganhou vários prêmios, elogios e tal. No fim, depois que ele ganhou todos os prêmios e os elogios, ele revelou quem fez a pintura. Ele falou, ó, eu joguei um monte de tinta no painel e coloquei meu gato lá em cima. Pronto, foi o gato dele que ganhou os prêmios. Aquilo virou arte. Então, assim, o senso crítico das pessoas tá meio complicado, sabe? Muito complicado. A Magali está falando aqui, ela é professora de arte, ela é professora de piano. Então, hoje, para você colocar um jovem, pagar hoje um curso de piano para uma pessoa, para um jovem, não quer saber. Mas uma parte da culpa é da educação mesmo. As pessoas têm que incentivar, os pais têm que ajudar, a gente tem que oferecer. O Chico dizia, né, que o espiritismo vai se beneficiar muito com a arte. É um dos veículos de propagação da arte. Agora, precisa tomar cuidado com o que você vai apresentar como arte, né? Tá bom? É isso, meus queridos. Agradeço a presença de todos. Próximo encontro nós vamos falar sobre... É isso mesmo, Magali. Às vezes é constrangedor determinados tipos de posicionamentos. A gente é obrigada a passar esse conteúdo. Eu que agradeço a presença de vocês. No próximo encontro nós vamos falar um pouquinho sobre justamente a diferença desse pensamento religioso entre Oriente e Ocidente. E aí a gente começa a entrar mais no nosso campo, embora, veja bem, isso não é um curso de espiritismo, mas aí vocês vão começar a se localizar um pouco melhor até em relação ao aprendizado que está sendo passado aqui, que a gente está dividindo e compartilhando com vocês. Um abraço para todos, até a próxima semana. Obrigado. Benício, na próxima semana a gente faz aquela abertura, tá?